Falar sobre a vida de pessoas famosas é sempre algo grandioso. Agora imagina quando vamos falar sobre a morte de pessoas famosas. Se você é uma pessoa que gosta de falar sobre teorias da conspiração sobre morte de famosos, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Bem, eu sou o Gonça e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre famosos que morreram misteriosamente. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você já deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir tanto aqui como nas minhas redes sociais. Tupac. Falar sobre a morte de pessoas famosas e não começar com Tupac seria estranho. Tupac Amaru Shakur, mais conhecido pelo seu nome artístico Tupac, foi um rapper, ator e compositor norte-americano, considerado por muitos como um dos melhores e mais importantes rappers de todos os tempos. A maioria das suas canções tratam sobre como crescer no meio da violência e da miséria nos guetos, sobre o racismo, os problemas da sociedade e os conflitos com os outros rappers. No dia 7 de setembro de 1996, Tupac assistia à luta de boxe entre Mike Tyson e Bruce Seldon com o empresário Suge Knight, no MGM Grand em Las Vegas. Depois de deixar a luta, um dos associados de Suge viu Orlando Baby Lane Anderson, um membro da gangue Crip da cidade de Compton, na Califórnia, no lobby do MGM Grand. No início daquele ano, Orlando Anderson e outros membros do Crips roubaram um membro do Death Row Records, a gravadora que Tupac e Suge faziam parte, em uma loja. O associado de Suge Knight disse a Tupac e Tupac, junto com seus amigos e Suge, ajudaram a bater em Orlando Anderson. A briga foi gravada pela câmera de vigilância do hotel. Entre 11 e 11h05 da mesma noite, Tupac e Suge Knight foram parados no Las Vegas Boulevard pela Polícia Metropolitana de Las Vegas, pois estavam com o som do carro alto e sem a licença das placas do carro. Suge tirou as placas do porta-malas e os dois foram liberados alguns minutos depois, sem serem multados. Às 11h10, enquanto eles estavam parados em um sinal vermelho no cruzamento da Flamingo Road e Koval Lane, um veículo ocupado por duas mulheres parou ao lado do carro com Tupac. Tupac, que estava de pé através do teto solar, conversou com as duas mulheres. Às 11h15, um Cadillac branco de 4 portas, modelo antigo, com um número de ocupantes desconhecido, parou ao lado direito do sedã. O vidro da janela foi abaixado e foram rapidamente disparados 12 ou 13 tiros contra Tupac. Ele foi atingido 4 vezes, 2 vezes no peito, uma vez no braço e uma vez na coxa. Uma das balas entrou no pulmão direito. Suge Knight foi atingido na cabeça por estilhaços. Tupac foi levado ao hospital, porém acabou falecendo 6 dias depois de insuficiência respiratória, que levou à parada cardíaca após a remoção do pulmão direito. Após a morte de Tupac, a comprovação de que Orlando estava envolvido demorou a aparecer. Segundo relatos, um policial que afirmou ter testemunhado os últimos momentos de Tupac diz que Tupac se recusou a declarar quem atirou nele. Em 2002, o Los Angeles Times publicou uma história de 2 partes de Chuck Phillips, intitulada Quem Matou Tupac Shakur, com base em uma investigação de 1 ano. Phillips afirmou que o tiroteio foi realizado por uma gangue de Compton chamada Southside Crips, para vingar o espancamento de um de seus membros por Shakur algumas horas antes. A polícia de Las Vegas considerou Anderson como um suspeito e o entrevistou apenas uma vez, brevemente. Orlando Anderson foi morto quase 2 anos depois, em um tiro de gangues não relacionado. As teses sobre o envolvimento de Orlando Anderson ficaram mais evidentes quando seu tio, conhecido como Dwayne Keefe D, afirmou em 2018 que estava envolvido no caso. Em 2017, Suge Knight afirmou que ele poderia ter sido o alvo do ataque que matou Tupac. Mesmo com todas as provas levando a Orlando como o assassino de Tupac, foram criadas teorias e, além disso, apareceram relatos que ligavam outra pessoa ao assassinato.
Estou falando de Christopher Wallace, conhecido como The Notorious Big, que era considerado rival de Tupac. Nos relatórios de Chuck Phillips, o nome de The Notorious Big surgiu. Porém, o rapper negou ter um papel no assassinato. A família de Big produziu faturas computadorizadas, sugerindo que ele estava gravando uma música em um estúdio de gravação da cidade de Nova York na noite do crime. O empresário e amigo de Big também negaram publicamente que ele teve um papel no crime e disseram que estavam com ele no estúdio de gravação na noite do tiroteio. Embora a família dele tenha produzido recibos para comprovar que ele estava no estúdio no momento do tiroteio, o The New York Times chamou a evidência de inconclusiva. O The Notorious Big foi morto em um tiroteio por um assaltante desconhecido em 9 de março de 1997. 6 meses depois da morte de Tupac. The Notorious Big. Aproveitando que falamos sobre Tupac e comentamos sobre seu rival The Notorious Big, vamos falar sobre a morte desse rapper. Christopher Wallace, mais conhecido por seu nome artístico The Notorious Big, foi um rapper e compositor norte-americano. Sua morte ocorreu na madrugada do dia 9 de março de 1997. O rapper levou 4 tiros num tiroteio em Los Angeles, Califórnia, um deles fatal. Apesar de haver muitas testemunhas e uma enorme atenção da mídia e especulações, ninguém foi formalmente acusado pelo assassinato. O caso permanece oficialmente sem solução até hoje, já que a polícia tem procurado por anos para obter mais detalhes sem sucesso. Tudo que se sabe foi que uma SUV de Big parou em um sinal vermelho na esquina de Wilshire Boulevard com a South Farfetch Avenue após uma festa. Um Chevrolet Impala SS de cor escura parou ao lado do SUV. O motorista do Impala, um homem de terno azul e gravata borboleta, abaixou a janela, sacou uma pistola de aço azul de 9mm e disparou contra o Suburban. 4 balas atingiram Big. Sua autópsia foi divulgada ao público em dezembro de 2012, 15 anos após sua morte. Segundo o relatório, 3 dos 4 tiros não foram fatais. A única bala fatal teria atingido vários órgãos vitais de Big, incluindo o intestino grosso, o fígado, o coração e o pulmão esquerdo, antes de parar na região do ombro esquerdo. Imediatamente após o tiroteio, surgiram relatos ligando o assassinato de Big com o de Tupac, que ocorreu 6 meses antes, devido às semelhanças dos tiroteios e à disputa do hip hop. Greg Kading, um detetive aposentado, acredita que Walter Poach Foss, um associado do empresário Suge Knight, amigo de Tupac, foi o atirador. Kading alega que Suge contratou Poach para matar o rapper e vingar a morte de Tupac. Já Phil Coulson, um agente aposentado do FBI, revelou que viu documentos com informações de que Suge Knight foi o mandante do crime. Porém, que Amir Mohammed, também conhecido como Harry Billups, foi o atirador. Marilyn Monroe. Para fecharmos a lista, vamos falar sobre uma atriz que para muitas pessoas pode ser considerada um ícone de Hollywood. Estou falando sobre Marilyn Monroe. Norma Jane Mortensen, mais conhecida como Marilyn Monroe, foi uma atriz, modelo e cantora norte-americana. Marilyn fez sucesso com seus filmes cômicos. Apesar de sua carreira ter durado apenas uma década, a atriz marcou Hollywood, se tornando uma estrela do cinema e sendo considerada um dos maiores ícones da cultura popular. Marilyn Monroe foi encontrada morta no dia 5 de agosto de 1962, em sua casa. A causa da morte seria overdose por barbitúricos, através de remédios que a atriz tomava para dormir. Segundo notícias, além dos remédios para dormir, outros 14 frascos de remédios estavam na cabeceira da atriz na noite da morte dela. Investigações de legistas descartaram a possibilidade de uma overdose acidental, em razão de as dosagens encontradas em seu corpo estarem muitas vezes acima do limite fatal.
fazendo assim parecer que a atriz cometeu suicídio. Um relatório da equipe psiquiátrica afirmou que a atriz era propensa a graves medos e frequentes depressões, com abruptas e imprevisíveis mudanças de humor. Segundo notícias, a vida de Marilyn Monroe sempre foi marcada por estresses, traumas, vícios, o que fez a atriz ser uma pessoa emocionalmente frágil e instável. Os últimos anos de vida de Marilyn Monroe também foram bem turbulentos. Em 1961, ela havia se divorciado de seu terceiro marido, o dramaturgo Arthur Miller, com o qual havia perdido 3 gestações. Seus 2 últimos filmes haviam não ido tão bem e ela havia sido demitida de uma filmagem por ter faltado muitas vezes, recebendo uma multa de $500 mil do estúdio. Porém, apesar de existir vários indícios de que a atriz possa ter se matado, começaram a surgir teorias de que na verdade a atriz possa ter sido assassinada. E as maiores teorias surgiram em decorrência do romance dela com o ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. O relacionamento de John F. Kennedy e Marilyn Monroe sempre foi um assunto misterioso, já que foi mentido e desmentido várias vezes, sendo assim nada oficial existir. Dizem que a família de John F. Kennedy nunca comentou sobre o assunto, pois não queria que o assunto manchasse a carreira do presidente. Existem notícias também que dizem que Marilyn também teve um relacionamento com o irmão de John F. Kennedy, Robert F. Kennedy. Em julho de 1964, foi publicado pelo escritor Frank A. Capel um livro chamado A Estranha Morte de Marilyn Monroe. A obra foi lançada quando Robert F. Kennedy concorria a uma cadeira no Senado dos Estados Unidos. Na versão contada por Capel, Marilyn tinha em sua volta várias pessoas comunistas, como seu próprio marido Arthur Miller e seu médico Hyman Engelberg. Kennedy sonhava um dia se tornar presidente e, segundo o escritor, não mediria esforços para atingir esse objetivo. Por isso, Capel teorizou que Marilyn Monroe estava tendo um caso com Kennedy, que era casado. Então ela ameaçou expor seu relacionamento. Em virtude disso, Robert F. Kennedy teria então convencido o médico da atriz, Engelberg, a injetar nela uma dose fatal de drogas para silenciá-la, para então abafar o caso deles. Existe uma segunda teoria que surgiu em 1975. Quando o jornalista Anthony Scaduto escreveu um artigo intitulado Quem Matou Marilyn Monroe. Robert não teria mandado matar Marilyn para abafar o seu caso, mas sim porque ela teria um diário em que teria registrado informações prejudiciais sobre a família Kennedy. Porém, esse diário nunca foi encontrado. Uma terceira teoria existe, e ela diz que Marilyn Monroe foi morta pela máfia de Chicago. Essa teoria diz que a carreira de Marilyn foi, em boa parte, produzida pela máfia e que ela estaria sendo usada pela CIA para seduzir políticos importantes. Porém, a mando da CIA, o chefe da máfia teria enviado 4 assassinos para matar Marilyn, no intuito de silenciá-la sobre o que ela sabia. O chefe da máfia de Chicago, conhecido como Sam Giancana, teria também o objetivo de prejudicar os Kennedy. Porém, não conseguiu, pois a morte de Marilyn foi considerado um suicídio. Mas e aí, o que você acha? Bem, esse foi o vídeo de hoje, agora eu quero saber de você. Você conhecia essas pessoas que morreram? Conhecia os mistérios que existem ao redor da morte delas? Se você aí sabe algum outro famoso que tem uma morte misteriosa, deixa aqui nos comentários. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje, agora eu quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo com a sua família, com seus amigos, aquela pessoa que você sabe que gosta de falar sobre teorias da conspiração, sobre morte de famosos. Quero pedir para você também me seguir aqui nas minhas redes sociais. E antes de ir embora, dá uma olhada em mais algum vídeo que eu tenho aqui, que eu tenho certeza que você pode gostar de mais algum. Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir até o final. Nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, tamo junto e fui!